que uma carta escrita há 2000 anos pode, de alguma forma, explicar um problema bem atual? Nessa análise, a gente vai mergulhar em como um sermão recente usa um texto super antigo para diagnosticar o que acontece no meio evangélico hoje. E olha, as conclusões são bem surpreendentes. Tudo parte desta pergunta, que é bem provocadora, do livro O Escândalo da Consciência Evangélica. A questão central aqui é uma aparente desconexão entre aquilo que se acredita e o que se vive no dia a dia. E os dados parecem confirmar isso de um jeito impressionante. Por exemplo, uma pesquisa do Barna Group, que foi citada nessa análise, mostrou que a taxa de divórcio entre evangélicos era de 33%. Sabe o que significa? Praticamente a mesma da população em geral. É um dado que, por si só, já faz a gente pensar, né? E essa discrepância não para por aí. Teve um estudo sobre aquela campanha Quem Ama Espera, que promovia a abstinência sexual antes do casamento. O resultado? 88% dos jovens que fizeram esse voto acabaram não cumprindo. Apenas 12% mantiveram a promessa. E se a gente for para a área financeira, a tendência é a mesma. De acordo com a pesquisa, só 6% dos evangélicos eram dizimistas. Isso representa uma queda de 50% em apenas 2 anos. O que nos leva, claro, à pergunta inevitável. O que é que explica essa desconexão toda? A análise propõe uma resposta bem inesperada. A chave não estaria na sociologia moderna, mas sim num aviso escrito há quase 2000 anos. E essa resposta estaria na carta à igreja de Pérgamo, lá no livro do Apocalipse. É nesse texto antigo que o sermão que estamos analisando encontra um diagnóstico que soa surpreendentemente atual. Mas, para entender a carta, a gente precisa viajar no tempo até Pérgamo e olha, não era uma cidade qualquer, viu? Foi o berço do pergaminho, capital de um reino e o mais importante, a primeira cidade em todo o império a construir um templo para a adoração do imperador romano. Ou seja, era o epicentro do culto imperial. A carta não economiza nas palavras, ela é bem direta. Descreve Pérgamo como o lugar onde está o trono de Satanás. Uma afirmação bem forte, né? A análise, então, tenta decifrar o porquê disso. Existem 3 possíveis explicações para essa descrição tão pesada. A primeira seria o gigantesco altar de Zeus que existia lá. A segunda, o próprio culto ao imperador, que exigia que as pessoas declarassem César é Senhor. E a terceira, o culto ao Asclépio, o deus da cura, que era representado por uma serpente. Esse Asclépio, o deus da cura, era a principal divindade de Pérgamo. E o símbolo dele, uma serpente enrolada num cajado, é um símbolo que a gente reconhece até hoje. É o emblema da medicina. E aqui que a análise encontra uma conexão direta. Porque nas Escrituras, a serpente é um símbolo de Satanás. Então, o fato de o principal deus de Pérgamo ser uma serpente parece justificar, na visão do sermão, a descrição da cidade como o trono de Satanás. Mas o ponto central da carta não é a cidade em si, e sim a igreja que estava lá. E o maior perigo que essa igreja enfrentava não vinha de fora da perseguição, vinha de dentro, a cultura da concessão. A carta elogia a igreja por sua fidelidade em meio à pressão, mas, ao mesmo tempo, a condena por ser tolerante com ensinos que a estavam corrompendo por dentro, como a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas. O problema não era a fé em si, mas a convivência com aquilo que a enfraquecia. A tal doutrina de Balaão é descrita como uma tática de infiltração. Em vez de um ataque direto de frente, o inimigo seduz com tentações do mundo, levando as pessoas a fazerem concessões e, no fim das contas, a caírem na idolatria. Já a doutrina dos nicolaítas, ela propunha uma espécie de cristianismo modernizado, sabe? Mais leve, mais flexível, que defendia que os cristãos podiam sim participar da cultura pagã sem grandes consequências. Uma fé que se mistura em vez de se diferenciar. E como é que essa sedução se manifesta hoje? Segundo a análise, ela se reflete justamente naquelas estatísticas que a gente viu no começo. A linha que separa a igreja do mundo vai se apagando e as diferenças se tornam cada vez mais sutis. Ok, se o diagnóstico é a concessão, qual é a solução? A carta oferece uma resposta bem direta, sem rodeios. A ordem é simples: arrependa-se. E a consequência é igualmente clara: a alternativa é o julgamento. A espada que o texto menciona é a palavra de Deus, que tem o poder tanto de salvar quanto de julgar. A escolha, portanto, fica bem clara. Ou a igreja julga a si mesma, rejeitando essa cultura de concessão, ou ela será julgada por Cristo.
É um chamado urgente à autocorreção. Mas a carta não termina só com uma advertência. Ela também oferece uma promessa incrível para aqueles que resistem à pressão e se mantêm fiéis. São 3 promessas muito simbólicas. O maná escondido, que representa o sustento espiritual vindo de Cristo, a pedra branca, que é um símbolo de absolvição, de inocência, e um novo nome, que significa uma identidade completamente transformada. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que era tão relevante na antiga Pérgamo quanto é hoje. Num mundo em constante mudança, onde é que a gente traça a linha entre ser relevante e fazer concessões que acabam nos descaracterizando?